porque a gente tem uma presença agora mais do que especial. A gente vai conversar com a coordenadora da pós-graduação em Relações Internacionais da FESP, professora do Instituto Mauá de Tecnologia, Flávia Loss. Professora, muito obrigada por estar aqui conosco. Então, eu, Débora Bergamasco, Yuri Pita e Luciana Tadeu, que é a nossa correspondente de América Latina, muito obrigada por essa entrevista. Eu já começo te perguntando, professora, a gente está vendo esses protestos, a oposição continua em protestos, marcando um mês pós-eleição, mas qual é, na sua avaliação, a chance de que esses movimentos populares de rua, de fato, mudem ou pressionem para alterar ou pressionar esse impasse político na Venezuela? Boa tarde, um prazer falar com vocês novamente. E eu acredito, pelo menos na minha análise, que esses protestos precisariam aumentar muito para realmente ter algum impacto dentro desse cenário na Venezuela. A gente não pode esquecer que o regime do Maduro, como a gente tem chamado, já que se trata de uma autocracia, tem ainda muito apoio popular. Ainda que a gente não saiba exatamente o resultado dessas eleições, é justamente isso que está em pauta, a gente não tem o resultado concreto, nós desconfiamos que houve de fato uma fraude, mas o governo Maduro, de fato, ainda tem apoio popular e principalmente das instituições, como a gente viu no caso das Forças Armadas. Então, para que isso de fato se tornasse algo a ponto de pressionar o governo Maduro a tomar uma atitude, como por exemplo, chamar outras eleições ou mesmo qualquer uma das propostas que estão na mesa, precisaria de muito mais pressão e a gente ainda não está vendo isso. Nós vamos ver hoje, nós temos acompanhado os protestos da oposição, como a gente está vendo nas imagens, mas ainda veremos o movimento pró-Maduro, o tamanho dessas manifestações, né? E aí a gente vai poder ter mais um nível do quanto seria essa oposição de fato ao governo, que agora já está estabelecido se a gente pensar dentro das instituições, porque o Tribunal de Justiça já avaliou e deu a vitória do terceiro mandato do Maduro. Professora, deixa eu passar a palavra para a Luciana Tadeu, que acompanhou em loco um mês atrás, exatamente um mês atrás, como foi a votação na Venezuela e os dias seguintes à divulgação dos resultados oficiais e à contestação da oposição. Luciana Tadeu, a professora Flávia Loss te escuta. Professora, eu queria saber do apoio internacional da China e da Rússia em relação aos resultados na Venezuela. Se existe alguma chance de que o governo retroceda nessa posição de defender os resultados sem que haja alguma contestação desses países que hoje apoiam a Venezuela? Luciana, muito improvável que isso aconteça, porque, de fato, a China e a Rússia, primeiro que são países que estão mais distantes e também nós temos alguns questionamentos a respeito das democracias de ambos. Então, o impacto disso para uma mudança no governo Maduro é muito pequeno e eles já confirmaram que apoiam, enfim, que estão de acordo com os resultados das eleições na Venezuela. A grande pressão internacional agora é para que outros países democráticos da América Latina, como por exemplo o Brasil, tenham uma posição mais dura. É essa pressão que agora o Brasil sofre, assim como a Colômbia, o próprio México, para que tenha uma posição mais explícita e mais dura em relação a tudo isso que está acontecendo. Professora, nessa toada, então, queria aprofundar um pouco mais o papel que agora Brasil e Colômbia têm desempenhado. No fim de semana a gente teve um novo posicionamento desses dois países e toda aquela expectativa. Nosso colega analista Caio Junqueira também tratou um pouco disso, do quanto ainda se espera uma conversa de Nicolás Maduro com os dois presidentes, com Lula e com Petro, Gustavo Petro da Colômbia, Lula aqui do Brasil. Na sua avaliação, esse passado um mês desde a votação, como tem sido a atuação da diplomacia e do governo brasileiro? Se estão totalmente coesas, convergentes, ou houve algum momento em que a diplomacia profissional do Itamaraty foi mais efetiva ou teve um papel e o olhar mais de governo, digamos assim, dadas as afinidades do petismo e de integrantes do governo Lula com o regime de Nicolás Maduro, quanto isso, na sua avaliação, o que a gente pode fazer de balanço passado um mês da votação na Venezuela?
Yuri, nesse último mês, o que a gente viu foi um distanciamento entre o governo brasileiro e o governo Nicolás Maduro, que inclusive fez duras críticas, fez algumas provocações tanto ao presidente Lula quanto ao assessor especial da presidência para assuntos de política externa, que é o Celso Amorim, que eram as duas figuras mais próximas, tanto do Hugo Chávez quanto do Maduro, em termos de ideologia e do apoio mesmo ao governo. O que a gente tem visto é que, do ponto de vista da política externa brasileira, do que a gente tem enquanto tradição de não interferência em assuntos domésticos dos nossos vizinhos, de resolução pacífica de controvérsias e também da posição do Brasil enquanto mediador desse tipo de situação, tudo isso está correto. A gente não vê, pelo menos para quem estuda política externa, pesquisa esse assunto, algo que destoe da posição que o Brasil já teve em outras ocasiões. Por exemplo, o governo Fernando Henrique Cardoso, em 1999, 2000, teve também algum papel como mediador com o então presidente Hugo Chávez. A grande questão é que agora existe um cenário internacional e doméstico aqui no Brasil muito diferente. Então, ainda que do ponto de vista estrito ali da política externa esteja tudo dentro da nossa tradição, existe uma pressão para que o Brasil se posicione. E existe uma pressão interna muito grande da nossa população. A gente tem acompanhado as pessoas cada vez mais envolvidas nesses temas internacionais e a pauta da Venezuela entrou até na disputa eleitoral municipal aqui de São Paulo, como vocês acompanharam. Ou seja, a população espera uma resposta e aí entrou também numa questão ideológica desse assunto. É bem complexo, mas o que a gente espera é que o governo em si, o governo Lula, tenha uma resposta um pouco mais rápida. Eu vi que agora, horas atrás, o Celso Amorim disse que não existe uma solução mágica. De fato, não existe para a Venezuela. O Brasil tem se colocado como mediador, mas o que as pessoas esperam é entender melhor a posição brasileira. Eu acho que falta isso, essa estratégia de comunicação com a gente que está aqui enquanto espectadores. É isso, olha, a gente conversou agora com a Flávia Loss, coordenadora da pós-graduação em Relações Internacionais da FESP, professora do Instituto Mauá de Tecnologia. Professora, muito obrigada por essa aula e até a próxima, viu? Muito obrigada, um abraço para vocês. Agradecer também a Luciana Tadeu, que nos ajudou aqui a conduzir essa entrevista, ela que tem todo um olhar de quem acompanhou em loco as eleições na Venezuela.